Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o mercado brasileiro ficou mal-humorado com a decisão do Banco Central de cortar só 0,25 nos juros. Não só isso, mas também o como foi feita a decisão, né? Falei mais na abertura de mercado lá de quinta-feira, né, sobre a divisão do Banco Central em 5 votos para 0,25 e 4 votos para 0,50, né, muito claro quem estava do 0,50 e quem estava do 0,25, e o mercado não gostou do conjunto da obra, né, mercado brasileiro. Então, nós tivemos o Ibov numa semana negativa, ou seja, aquela esperança de romper aquele canal de alta que nós temos, né, foi frustrada, pelo menos essa semana. Isso daí pode mudar, mas no momento o que está reinando ainda é aquele canal de baixo, ou seja, podemos ter mais uma perna de baixo. E o dólar também reagiu muito mal, indo para cima, depois deu uma voltada, mas fechou a semana para cima, né? E os juros DIs também. Já o mercado, e está totalmente na contramão do mercado internacional, que tanto a Europa quanto os Estados Unidos rompendo o topo histórico, indo muito bem, né? Então, ainda tem que lembrar que essa semana tudo isso aconteceu com Vale e Petro para cima, principalmente Petro, né? Então, ou seja, o resto do mercado, os small caps, os bancos, para baixo, pesando bastante para a gente ter esse resultado. Então, assim, não está muito legal o contexto do mercado brasileiro e nós vamos ver isso daí nos gráficos, tá? Hoje eu vou abrir uma exceção, que esse canal é um canal de finanças, né, voltado para a Bolsa de Valores, mas eu vou abrir exceção correndo até o risco de tomar um strike no YouTube e vou falar sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Uma análise diferente, né? Não vou falar sobre números, mas vou fazer uma análise muito mais um desabafo de um liberal, que eu sou liberal, não sou nem de direita nem de esquerda, e esse é um estranho aí no espectro político, né? Que muita gente não entende o que é. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, essa perspectiva, essa visão liberal sobre o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e os impactos, né? Então, é um tema polêmico, mas eu achei na obrigação de falar sobre isso daí. Então, o Momento Economês hoje vai falar sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, tá bom? Então, para quem está chegando aqui e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curtiu o conteúdo, já para, deixa o seu like e se inscreve no canal, e se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, todo dia live de abertura às 8h15 da manhã. E se você quiser saber mais sobre o método 10x, como operar junto com a gente na sala ao vivo e ter acesso à nossa carteira VIP, tem um link na descrição aqui embaixo para você entrar no método 10x. Então, turma, como eu disse, o mundo para cima, né? Com exceção aqui, a Ásia está fazendo uma correção e o Brasil, né? Feio em relação ao resto do mundo. A Europa está muito positiva. E o SP 500, um espetáculo, né? Praticamente temporada de balanços concluídos, os balanços foram muito positivos e fechou a semana bem positivo aí, com exceção aqui da Tesla, né? Caindo 7%, mas a Tesla está numa tendência de baixa, já falamos bastante sobre isso. Então, seguindo para os nossos gráficos, aqui fora está tudo bonito, né? Então, o VIX aqui embaixo, sem nenhum risco aí de surpresas. Os juros de 10 anos do Tesouro Americano tivemos aqui depois da semana de baixa, semana passada. Essa semana aqui foi uma semana de doji em definição, então ele está pensando o que vai fazer. Isso aqui pode ser, até agora, é um topo mais baixo em relação a esse topo. Então isso daqui pode realmente acionar essa baixa. Mas por enquanto ainda estamos numa tendência de alta dos juros, né? Os juros na Europa também com a mesma cara dos Estados Unidos, né? Um cara num topo mais baixo aqui, mas ele precisa realmente perder esse canal para começar a cair. Mas só o fato de ele não estar subindo já é um bom sinal. Indo agora para o SP 500, nós temos aqui já uma semana espetacular, né? Então, em direção aqui ao topo histórico e existe uma atração para vir aqui para o topo histórico, né? O limite, a semana passada eu tinha falado para fazer essa perna aqui era aqui, então agora essa configuração aqui ABC está descartada e
O único senão aqui é se fizer um falso comprimento de topo, um topo duplo, mas isso aqui é uma tendência de alta, esse negócio é altamente improvável, né? Ou seja, do jeito que está aqui, o negócio é para cima e a gente tem que acreditar que é para cima. E aí quando você olha aqui, a Nasdaq é a mesma coisa, né? Também subindo aqui pela terceira semana consecutiva, vindo em direção ao topo histórico, não tem o que falar. Dow Jones, uma bela de uma semana indo em direção ao topo histórico também. O Russell 2000, olha só, abriu com um gap de alta aqui, o importante é que fechou acima, né? Então essa estrutura de alta continua funcionando, né? Nada de errado no Russell 2000, e indo para a Europa, mais bonito ainda, né? Porque o DAX rompeu esse topo histórico, fez mais um pivô de alta num canal de alta, ou seja, esse negócio deve continuar para cima. E aí, turma, sempre salientando, né? A análise ela é feita dia a dia, hora a hora, ou semana a semana, né, dependendo do tempo gráfico que você está. Por quê? Porque as coisas mudam. Então, você não tem que ter medo da mudança. Você tem que simplesmente seguir o seu plano até o seu plano ser invalidado. Então, se você está com uma tendência de alta maravilhosa, fazendo pivô de alta, testando o topo histórico, você tem que continuar na ponta compradora. E não tem que ficar com medo, pode ser que caia, tem uma notícia. Não. A hora que isso acontecer, o gráfico vai te avisar. Ele começa pelos tempos gráficos mais curtos, depois ele vai indo para os tempos gráficos mais longos. É para isso que a análise técnica funciona e a gente pode operar com bastante tranquilidade que o preço sempre nos dá os sinais, tá? E aqui não tem nenhum sinal de reversão. O Reino Unido, olha, rompeu esse topo histórico aqui, uma semana espetacular, né? A França também, olha só, prestes a fazer o pivô que a Alemanha fez, então hoje aqui, aliás, essa semana aqui, vamos ficar de olho, que se a França fizer esse pivô de alta, vai ser uma semana boa para comprar, né? Já na Ásia, o Japão fez uma semana de baixa aqui, ainda está naquele contexto que pode fazer uma perna ABC, mas o Japão está no topo histórico, né? Então, topo histórico de 40 anos, então é normal isso daqui dar essa pipocada nessa região, né? Já a China, olha só, teve mais uma semana de alta, né? Bonita, esse candlezinho aqui já é o de segunda-feira, então não tenho o que falar, né? Eu, sinceramente, até gostaria que essa China viesse fazer aqui uma correção para depois fazer um pivô de alta, porque é difícil de operar dessa forma aqui, mas esse negócio aqui está com toda a cara de reversão de tendência mesmo, né? E os mercados emergentes estão aqui prestes a fazer um rompimento. Isso daqui pode ajudar o Brasil, tá? Até agora não ajudou, mas pode ajudar o Brasil, porque o Brasil é um mercado emergente, né? Então isso daqui, olha, está há bastante tempo já consolidado nessa região de fundo. Olhando aqui mais fechado, olha, nós temos aqui uma região que é bem difícil de vencer. Se ele conseguir vencer essa região, nós podemos voltar aqui para o topo, obviamente com a ajuda da China, né? Isso precisa acontecer. O nosso EWZ, então, o nosso EWZ continua aqui nesse afunilamento. Essa semana tivemos uma semana de baixa, obviamente porque nós tivemos o dólar para cima e o índice para baixo, né? Então tivemos uma semana de baixa, ou seja, essa estrutura aqui de topos mais baixos continua funcionando, né? E aqui não seria de se estranhar o teste dessa região aqui de suporte, né? É isso que o WZ está nos falando. Indo para as commodities, e olha, Thomas, vocês viram como está sendo bem rápido aqui a análise dos gráficos, porque não tem muito o que agregar, né? Eles estão todos alinhados e aí, quando está alinhado assim, é bom e mais fácil de operar, né? O CRB, ele está nessa tendência de alta, né? Ele reverteu essa tendência, acionou aqui essa bandeira, né? E agora está fazendo aqui um pullback e essa semana aqui já fez aqui uma semana positiva, né? Ou seja, se esse negócio aqui começar a subir, ele vai embora. O petróleo, depois da semana passada ter feito uma bela de uma barra de baixa, chegou aqui nessa região que é uma região de bastante briga aqui nos 82, né? E ele se segurou, né? Então agora vamos ver o que acontece na próxima semana. Nós temos aqui uma região bem definida aqui entre os 70 e os 95, e isso daqui pode voltar aqui nos 70, né? Mas nós já tivemos outras situações, ou por exemplo, ele fez isso daqui e depois foi testar topo, né? Então ele pode estar fazendo isso daqui para voltar aqui para testar topo. Então tá no meio da consolidação, não tem muito que ficar pensando nisso daqui.
O minério de ferro também está no meio de uma consolidação, está subindo, então provavelmente ele venha testar topo, né, ainda mais com essa reação da China. O cobre está no topo histórico, e o cobre eu já falei essa semana aqui, vou falar de novo para quem não viu. O cobre tem aqui uma oportunidade, se você quer investir, seja em mineradoras de cobre, eu não vou fazer nenhuma recomendação, né, mas o case é muito bonito do cobre, né? Então nós temos aqui essa região aqui pelo gráfico mensal, né, de consolidação, e aí depois do Covid nós tivemos este rompimento e agora nós estamos de novo aqui numa grande consolidação e ele está prestes a fazer um rompimento. Então, assim, o cobre tem tudo para fazer uma bela de uma pernada de alta, lembrando que o cobre é um case fundamental para a tecnologia da informação, né, e para a eletrificação da economia, né, carro elétrico, energias renováveis, tal. Então, essa daqui é uma aposta que vale a pena, tá bom? Outra que vale a pena é o urânio, tá? Então, olha só, o urânio eu já falei sobre ele anteriormente, aí fiquei um tempo sem falar porque ele estava enroscado aqui numa região, mas vou colocar de novo no gráfico mensal aqui, né? A mesma coisa do cobre, tá? Então você pode investir em mineradoras de urânio, tem a CCJ, por exemplo, tem outras, ou você pode investir no próprio urânio mesmo, né? Para quem investe aqui fora. Então, olha só, isso daqui está prestes a fazer um pivô de alta, e aqui, olha, ele até deu essa xícara aqui, né? E a gente tem alvos aqui bem interessantes, né? Porque ele está aqui na região dos 31 e o alvo de 100% está nos 45. Então, uma oportunidade interessante aqui desse urânio, ele está na boca de romper, tá bom? Indo para o ouro, voltando aqui para o semanal do ouro. Então, o ouro olha, você vê que eu pensei até que ele ia corrigir mais, mas essa semana aqui ele fez uma bela de uma reação, quase vindo para os 2.400, né? Ele ainda pode fazer mais uma perna? Pode, mas olha, se ele romper aqui, continua a compra e vai embora, né? Esse ouro está muito forte. É a mesma coisa a prata também, olha, pensei que ia corrigir mais, mas já está querendo romper aqui, ó, o rompimento dos 30 dessa prata, ele vai embora. Então é a mesma coisa que o urânio e que o cobre, tá? Quem tiver oportunidade de investir nesses ativos ou em mineradoras desses ativos é interessante, tá? E aí, falando sobre o case, né? Tanto faz se é urânio, cobre, prata, ouro, qualquer coisa. Só lembrando, essas coisas são muito difíceis de se fazer, né? A mineração desses metais. A mineração em si, ela é muito difícil, né? Ela é difícil em si, o processo de mineração, né? Não preciso falar sobre isso, mas ela é cada dia mais difícil o processo de licenciamento, né? Então nós temos toda uma, não que eu seja contra, a gente precisa andar para frente, né? E precisa fazer as coisas de forma cada vez mais responsável, mas o fato é que é cada dia mais difícil você conseguir uma licença para minerar alguma coisa, e as mineradoras que já estão em andamento com licença, elas vão se exaurindo, né? Então você precisaria de novas licenças. E a gente tem o exemplo do Brasil, é clássico, né? Você vai tentar montar uma mineradora na região amazônica, impossível. E aí não vou entrar nem no mérito do se deveria ou se não deveria, mas é um fato. Existe o minério, existe a demanda e não se aprova a mineração. Então falta oferta e a demanda só aumenta. Então é uma escolha de Sofia que a sociedade, o mundo precisa fazer, né? Então não adianta você querer andar com o seu Tesla e pagar de gatinho aí, falando que você está contribuindo para o meio ambiente e e você está montado ali em cima de metais que foram minerados lá na África, né, em condições desumanas, né? Então, assim, essa é a realidade, né? Não tem como negar isso daí. Então, isso daí, resumindo, não importa para o nosso trabalho aqui. Para o nosso trabalho, o que importa é que isso pressiona os preços para cima e a gente está aqui para aproveitar as oportunidades de tendência, e isso daí faz ter uma tendência muito boa para a gente operar na ponta compradora. Tá? Esse é o resumo da ópera. Seguindo aqui para as moedas, nós temos o DXY. Então,
o DXY está aqui no meio do caminho, né? Então semana passada ele foi para baixo, a semana aqui deu uma segurada, tal, então nada de muito importante. Já as criptomoedas, então nós temos o Bitcoin aqui nessa semana aqui para baixo, né? Ele ainda não resolveu reagir, então cuidado, né? Não fica procurando chifre em cabeça de cavalo, porque esse negócio aqui, no momento, é meio que uma consolidação, mas ele está fazendo topos e fundos descendentes. Então, enquanto ele não mudar esse comportamento, inclusive, pode mudar aqui. Ó, ele pode se segurar aqui e fazer um pivô de alta. Se ele fizer esse pivô de alta, seja aqui ou aqui, aí tudo bem, habilita a compra já pelo diário, né? E principalmente se romper aqui o topo, né? Mas não fica tentando acertar o fundo aqui, porque esse negócio aqui pode fazer mais uma perna de baixa e vir aqui nos 52 mil. E aí você vai quebrar a cara, né? Vai colocar a fralda Pampers. E olhando aqui o Ethereum, a mesma coisa, né? Você vê que essa semana aqui foi um fechamento pior do que os outros, porque nós tivemos sombras, essa semana fechou aqui na mínima, né? Então vamos ver se segura nessa retração de Fibonacci ou se ele volta aqui para os 2.400. De qualquer jeito, vale a mesma coisa que eu falei para o Bitcoin. A hora que fizer o pivô de alta, tem compra, enquanto isso não tem nada, tá? Vamos ver aqui as FANGs agora, né, as magníficas 7. Então, a Apple, depois de ter feito aqui esse resultado do balanço, ficou numa semana aqui de indefinição. Não sabemos ainda se ela vai testar topo ou se ela vai fazer um topo mais baixo. O mais provável é testar topo, porque esse daqui é um ativo em tendência de alta, com excelentes resultados, né? Então, o mais provável é ele ir testar topo e até romper. A Microsoft também, olha só, fez uma correçãozinha, né, e já reagiu essa semana que provavelmente venha testar topo histórico. A Amazon é a que está mais bonita de todas porque ela já está no topo histórico, fez um candlezinho aqui de indefinição, então se romper isso daqui é pivô de alta de topo histórico numa tendência de alta, não tem o que falar, tem compra. O Google também, olha, depois dessa barra está 2 semanas aqui enroscando, mas ele não está com cara de que vai corrigir, se fosse para corrigir já tinha corrigido, né? E aqui, se romper o topo, também tem compra em Google, né? A Meta, olha, fez uma correçãozinha já, 2 semanas de alta, o mais provável é teste de topo, até prova em contrário. E a Tesla, que tem essa tendência de baixa, né? Ela destoando do resto do mercado, e aí entra a questão vou falar mais uma vez, a realidade dos fatos, né? Eu não tenho nada contra a Tesla, eu acho que é uma empresa espetacular, né? E ela tem muito futuro e tudo mais. Agora, a questão é o ajuste do preço. Então, o preço ele precisa ser coerente com o negócio, né? Então, se você coloca no preço uma perspectiva de crescimento muito grande, esse crescimento tem que se realizar. Se ele não se realiza, existe um ajuste de preço. Então, o que está acontecendo na Tesla é isso. Agora, ela está, a cada dia que passa, se tornando uma empresa mais normal, né, em termos de resultado. E a tendência é isso acontecer. Você, num primeiro momento você cresce pra caramba, depois você fica num tamanho que é mais difícil de você crescer. Então, vem o ajuste de preço, e é o que está acontecendo aqui na Tesla. Então tivemos mais uma semana de baixa, e esse negócio aqui, você vê, segurou aqui nessa retração de 50% de Fibonacci, né? Fibonacci sempre trabalhando bonito. Isso daqui deve fazer mais uma perna de baixa, tem oportunidade de venda em Tesla, tá? A Netflix, olha, vindo testar topo aqui, provavelmente deve fazer o pivô de alta para testar o topo histórico. E a Nvidia, não preciso nem falar, né? Se romper topo aqui, também tem mais compra, né? Então, com isso, rapidamente encerramos o mercado internacional, porque está tudo muito alinhado, não tem divergência e, por enquanto, não há nada para a gente se preocupar. Então, segue na ponta compradora. E agora vamos para o momento economês. Então, turma, como eu falei no começo do vídeo, esse momento economês vai ser diferente, né? E vai ser um desabafo liberal. Para mim, como liberal clássico, eu me classifico como um liberal clássico, né? Então é difícil de eu me encaixar na caixinha da direita ou da esquerda, porque tem coisas que eu defendo e também acho absurdo, tanto na esquerda quanto na direita, né? E as pessoas têm dificuldade de entender isso daí. E aí eu vou falar aqui sobre o meu ponto de vista de o que está acontecendo no Brasil, e de uma pessoa que muita gente até vai falar, é fácil você falar porque você está
morando na Europa e porque você está longe do Brasil faz tempo, né? E também tem aquele carimbo que as pessoas colocam de falar assim, ah, não, você já está morando fora do Brasil há muito tempo, você não faz ideia do que está acontecendo aqui. Eu acho um argumento ridículo, mas tem muita gente que usa esse argumento, né? Principalmente hoje, em tempos de internet, tanto faz, se você mora em São Paulo e você está se informando sobre o Rio Grande do Sul, é a mesma informação que eu aqui de Portugal tenho sobre o Rio Grande do Sul. Então, se eu não posso falar, um paulista ou um nordestino também não pode falar do Rio Grande do Sul, né? Eu acho isso daí ridículo. E aí, então, hoje não vai ter números e vai ter muito mais uma opinião. E opinião, cada um tem a sua. Eu respeito a opinião de todo mundo, principalmente como liberal, que defende a liberdade de expressão, e essa é uma preocupação que eu tenho com o Brasil de hoje. Inclusive, como eu falei no começo do vídeo, só o fato de eu ter a preocupação do que eu vou falar nesse vídeo, que ele pode tomar um strike ou qualquer coisa, já é uma coisa errada, né? Não deveria ser assim, né? Mas infelizmente são os tempos que nós vivemos, principalmente no Brasil, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil. Então, indo aí para o que eu tenho para dizer, isso daqui vai surpreender muita gente, mas a primeira coisa que eu queria falar é que Karl Marx estava certo. E aí eu recomendo, para quem tiver paciência de ler o Capital, né? É um livro muito importante, tá? É um livro aí da história recente, né? Moderna, muito importante, porque ele marcou muita coisa de mudança na nossa sociedade, né? E promoveu revoluções, promoveu um monte de coisa. E aí tem comunismo, socialismo, tal. Isso não é o caso de entrar aqui nessa discussão. Mas o que eu queria falar que ele está certo? E aí, para quem lê o livro ou sabe o que ele fala ali no Capital, né, ele acertou em muita coisa e errou em muita coisa, né? Então, para você poder falar sobre isso, é importante você ter informação, né? Eu digo que ele acertou no sentido de dizer que existe uma luta de classes, né? E ele é muito enfático disso, e naquele tempo, naquele momento, a luta de classes, sobre a ótica dele, era a luta do proletariado contra a classe opressora, que era a burguesia, os empresários, blá, 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 né? Então, a partir disso, a partir dessa leitura, vem todo o conceito do comunismo, socialismo, da revolução e tudo mais para lidar com essa situação. E aí, nesse sentido, eu acho que ele está errado, e aí, de novo, opinião. Eu acho que ele está errado no sentido de dizer que a luta é entre o proletariado e a burguesia. Porque, na verdade, a luta e a luta até hoje, e desde que o mundo é mundo, isso é assim, é a luta de quem tem poder contra quem não tem poder. Tá? Então eu digo isso porque, se você olhar na história da humanidade, desde que os humanos começaram a viver em sociedade, desde os primórdios sempre teve lá alguém que mandava, né? Então, seja um cacique, um pajé, um xamã, um faraó, um imperador, tanto faz. Sempre teve alguém que estava ali no poder, e essa pessoa que tinha o poder, essa pessoa ou esse grupo que tinha o poder, sempre oprimiu os outros, seja com escravidão. E aí, não preciso gastar tempo aqui com infinidade de exemplos, né? Mas sempre foi assim desde que o mundo é mundo. Simplesmente pelo fato de que quem tem o poder de fazer o que quer, faz o que quer. E se essa pessoa quiser fazer o bem, ela faz o bem. Se ela quiser fazer o mal, ela faz o mal. Se ela quiser fazer o bem com quem ela gosta, ela vai fazer o bem. Se ela quiser fazer o mal para quem ela não gosta, ela vai fazer o mal. Então, isso daí, desde que o mundo é mundo, é assim. E hoje hoje não. E essa evolução, o que aconteceu? Nós fomos evoluindo para a democracia. Então, democracia lá na Grécia, vamos ter a vontade do povo. Nunca foi o povo mesmo, né? Mas era os primórdios da democracia, era com esse conceito e tal. Só que, qual que era o problema da democracia pura? E qual é o problema da democracia pura? É a vontade da maioria. Então você esmaga a minoria com isso. E aí eu sempre tenho um exemplo democrático terrível, que é simplesmente aqueles lugares onde apedrejam mulheres adúlteras, ou só um exemplo, mas qualquer coisa, ou jogam homossexual de cima do prédio e tal. Isso daí é uma coisa democrática, porque é uma maioria que
decide que aquela pessoa deve ser apedrejada, deve ser morta, tal, e eles vão lá e fazem, e não tem ninguém que vai contra. Então, assim, se a maioria decidisse que essa pessoa não deveria ser apedrejada, ela não seria. Então, esse é o risco da democracia, né? Você ter uma opressão da maioria. E como é que se resolve isso? Isso se resolve na república. Então, o que é a república? A república é você conseguir organizar isso de uma forma onde você coloca regras para que não tenha uma ditadura da maioria e também não tenha uma ditadura de quem está no poder. Ou seja, você coloca limites tanto para as maiorias, para defender o pensamento, o direito das minorias, e também coloca limites de quem está no poder, do que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, principalmente, né? E aí nascem as constituições e tudo mais. Então, o que acontece? Nós vemos que hoje é muito claro, principalmente na sociedade ocidental, onde nós temos as democracias republicanas e tudo funcionando, né, umas melhor, outras pior, nós vemos que a grande luta é de quem tem poder contra quem não tem poder. E aí eu vou para, seja o poder grande, né, de um presidente, um juiz, ou um funcionário público que vai ligar a energia na sua casa e ele chega lá e fala, não, esse relógio aqui não tá do jeito que eu quero. Não, mas a lei fala que assim, tá, mas eu não vou ligar e pronto, eu tenho essa prerrogativa. Ou um policial que te multa, né, simplesmente porque mesmo que esteja injusto, o que você tem que fazer é você ir recorrer, gastar dinheiro, gastar advogado e tal, e geralmente o que você faz é pagar multa para se livrar do problema, e ele tem o poder de fazer isso daí. Então, desde o pequeno funcionário até o grande funcionário, obviamente isso daí vai escalando, né? Você tem pessoas que fazem o que quiser, manda prender, manda soltar e tudo mais, né? Quem quiser. Então, o grande problema é quem tem poder contra quem não tem poder, né? Então, nesse ponto que eu acho que o Karl Marx acertou, que existem os oprimidos e os opressores. Seguindo então aqui, o que eu quero falar é sobre, e agora eu vou aqui mudar a minha tela, eu vou falar aqui sobre o Rio Grande do Sul, né, que não é de hoje que nós temos problemas de enchentes no Rio Grande do Sul. Então, nós vemos aqui, olha, em 1941 teve a maior enchente da história até essa de 2024 que superou ela, né? Mas foi lá quase 5 metros de altura que subiu o Rio Guaíba, blá blá blá. Então aqui está meio ruim de ver, mas aqui, ó, maio de 1941, na mesma época do ano, né? Então assim, isso daí não eu não vou nem entrar no tema das mudanças climáticas, né? 1941 e tal. Bom, mas o mais importante aqui é falar sobre, de novo, o Estado, né? O papel do Estado. Porra, se a gente sabe isso daí desde que o mundo é mundo, que o Rio Grande do Sul é assim, não tem como lidar melhor com essa situação do que foi lidado, né? Essa é a pergunta que fica, né? E aí, seguindo nessa linha, não precisa ir muito para trás. Em 2023, nós tivemos aí uma tragédia também, não foi da mesma proporção, mas foi muito grande. Então, assim, recente, né? Junho de 23, porra, precisava ter morrido tanta gente, né? Isso daí precisava ter acontecido? Eu acho que não, né? Então, começa por aí essa inépcia do Estado em realmente resolver os problemas que são relevantes, né? Ao invés de ficar se preocupando com outras coisas menos importantes, né? Outra coisa que chama atenção também é a questão do pacto federativo. Então, o Brasil é uma federação lá, distribuída entre os estados, e aí os estados mais ricos mandam dinheiro para a União, e aí a União retorna esse dinheiro, e no caso dos estados do Sul, e o Rio Grande do Sul falando especificamente, para cada R$ 4 que ele recolhe de impostos e manda para a União, volta 1. Então você vê aqui, olha, 57 bilhões arrecadados, voltou 13 para o Estado. E aí eu pergunto, quem é injustiçado no país, né? Porque existem mazelas no país inteiro, né? Então, existem estados que são mais beneficiados, né? Contribuem pouco, recebem muito, e tem suas mazelas. Mas os estados que também contribuem bastante, têm as suas mazelas, né?
Então, é uma questão aí que dá para entender a revolta do povo gaúcho, que está lá literalmente com água até o pescoço, né? E aí, nós vemos também, o motivo da revolta, né, é que a maior parte desse dinheiro, literalmente a maior parte, ela vai para sustentar benefícios de servidores públicos e devolver em burocracia, né? Então, assim, esse daqui é um exemplo recente, né, que está sendo discutido, né, o reajuste dos servidores lá, o quinquênio e tal, e vai dar uma paulada aí no orçamento do governo e tal. Não que eu não acho que o servidor público tem que ter reajuste, todo mundo tem que ter reajuste, mas tem que ser proporcional, né? Tem que merecer, né? Não adianta simplesmente só porque você está sentado na cadeira lá, você vai receber um ajuste e quando chegar no fim da sua carreira, você vai estar com um salário que, sei lá, o dobro do que quando você começou, sem ter contribuído a mais, sem ter sido promovido, sem nada, e vai se aposentar com esse salário. Então, assim, realmente é natural você entender a revolta do pessoal, né? E isso aqui é só um exemplo, né? Mas mais revoltante do que isso são os benefícios. Quando você fala auxílio paletó, quando você vai para político, né? Auxílio paletó, auxílio carro, gasolina, é uma infinidade de coisas que realmente revolta o povo, né? E essa revolta ela acaba sendo expressada na internet, né? Que nós vamos falar aí logo mais, né? E aí outra coisa também que deixa o povo revoltado, né? É esse negócio aí da arrecadação do governo bate recorde, né? O governo está sempre arrecadando mais, seja por inflação, seja por aumento de carga tributária e tal, né? Eu até postei no meu Instagram, em 1941, a carga tributária do Brasil era 13%. A carga tributária total era 13% do PIB. E hoje, difícil saber, 35%, 34%, 36%, não sei, ainda tem reforma tributária aí, né? Um novo IVA e tal. Então, assim, a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: da década de 40 até 2024, a vida das pessoas, o IDH, o PISA, tudo, multiplicou por 3 no Brasil? Ou de quem foi que a vida melhorou por 3, né? Com essa arrecadação de impostos? Então, isso daí é uma complicação, né? E nós temos o governo do estado ali pedindo dinheiro, né? De PIX, 92 milhões. Sinceramente, existe até uma discussão de o que vai se fazer com esse dinheiro, para onde vai, e aí o governador fala uma coisa, não, isso aí vão para reconstrução, não sei o quê, enquanto as pessoas estão sem água, né, ali. E aí, quem é que está resolvendo o problema da água? É a sociedade civil, né? Então, esse daqui é um outro exemplo e é um exemplo da Simone Tebet, né, infelizmente. Ela deu essa declaração aqui e falou com todas as letras, né? Olha, a gente não tem como mandar o dinheiro ainda porque o pessoal nem sabe, precisa esperar a água baixar. A previsão da água baixar é 30 dias. Para a gente ver quais são os projetos, para a gente mandar dinheiro. E aprovaram lá 50 bilhões e tal, né? E lembrando, esses 50 bilhões é dinheiro do povo, é dinheiro arrecadado, que foi lá para o governo e vai devolver para a população. Então não é que está fazendo nenhum não está sendo bonzinho, né? Está devolvendo o que foi tirado do povo, né? Então, através de impostos. Enquanto isso, enquanto estão dando, essa deve ser só um exemplo, né? Mas tem vários outros, né? O Leite também está, governador do estado, né? Também não está performando bem, sem falar dos outros, né? E aí, enquanto isso, você vê aqui, isso daqui nessas fotos você reúne realmente o que está acontecendo ali no dia a dia. Você vê que a sociedade civil é que está ajudando, né? São as pessoas que estão ajudando. E isso é assim desde que o mundo é mundo. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa privilegiada. Eu nunca passei por nenhuma tragédia na minha vida, tive essa sorte. Mas a gente, como brasileiro, o Brasil é um país que tem muita pobreza, né? Então você tem contato com a pobreza, querendo ou não. E apesar de eu não ter passado por tragédia, eu tive a oportunidade de ajudar muita gente que passou por tragédia. E todo mundo que está assistindo esse vídeo provavelmente ou já passou por tragédia, como brasileiro, né? Ou então já ajudou alguém. E a gente sabe como é que é. Na hora que o bicho pega, quem ajuda é o vizinho, é o pessoal ali
que se organiza, são as igrejas, e que também são outros que estão sendo, as igrejas evangélicas que estão sendo aí bombardeadas, né? E as pessoas que são os empresários que têm dinheiro e que vão lá e ajudam e tal, e é assim desde que o mundo é mundo. Quem realmente presta o primeiro socorro são esses caras. E aí depois vem o governo com a sua lentidão, né, com a sua inépcia, e vai tentando fazer as coisas. Então, isso não é nenhuma novidade, né? Todo mundo sabe. Agora, o que é novidade desses tempos, né, e isso aqui é revoltante, é essa história de colocar o pessoal da sociedade civil e que está na internet, né, realmente fazendo bem, como vilão da história. E uma briga de nós contra eles, nesse sentido de quem está lá realmente colocando o pé na água, seja com pedalinho, seja com jet ski, ou seja com qualquer tipo de ajuda com arrecadação, está sendo acharcado, dizendo que esses caras estão fazendo fake news, né? E enquanto o governo, e aí tá, o Eduardo Leite falando aí de um plano Marshall para reconstrução, tudo isso aí é bonito, político, tal, vão pegar essa grana aí e vão colocar uma parte dela ou no bolso ou usar para fazer campanha eleitoral, fundo partidário, não sei o quê, enquanto as pessoas, elas estão precisando mesmo de água, de fralda, de cesta básica, de rodo, vassoura, essas coisas aí para realmente fazer uma primeira assistência, né? Lugar para ficar. E enquanto o paquiderme do Estado fica lá patinando, né? E aí realmente é revoltante quando você vê, por exemplo, olha só, esse pessoal aí, o Badin, né, que é o colono, que tem muitos seguidores na internet, acho que, se não me engano, é o recordista aí de arrecadação, ele junto com o Pretinho Básico, né, já arrecadaram mais de 60 milhões, e eles têm aqui, olha, uma atualização com tudo detalhado, o que está sendo feito com o dinheiro, né, muito bem organizado, além das pessoas que estão lá, né, e aí você tem, por exemplo, eu coloquei aqui o Whindersson Nunes, mas tem um monte, tá? Porque dependendo de quem o Whindersson Nunes arrecadou aqui 3 milhões, já deve ter arrecadado até mais, né? Mas dependendo de quem eu tentei fazer uma pesquisa na internet, eu sei, e a gente sabe de pessoas, principalmente a gente vê no Twitter, que arrecadaram muito e estão ajudando muito, só que você não acha uma linha na imprensa, porque não são as pessoas que podem aparecer na imprensa. Isso é muito triste. Acima de tudo é triste, sabe? Uma pessoa que está fazendo bem não pode ser reconhecida porque ela não é a pessoa certa sobre a opinião de quem está escrevendo a matéria, né, ou comandando o jornal, né? Então, assim, é realmente triste, não tem outra coisa para falar, né? E aí, nós temos aqui os cancelados, né, que era o que eu estava falando. Procura matéria, você só vai ver coisa negativa, você não vai ver coisa positiva. Por exemplo, Luciano Hang e Pablo Marçal. Não precisa ser nenhum gênio, não precisa procurar muito para saber que esses caras estão fazendo a diferença. Os caras estão lá, os caras estão fazendo a diferença. Agora, muita gente não gosta deles. Isso torna a pessoa má? Ela está deixando de fazer a diferença? Não está. Mas essas pessoas continuam sofrendo. Por exemplo, Luciano Hang é um cara que nem é político e é inelegível e tem todas as redes sociais dele bloqueadas, além de um monte de multa, um monte de processo aí e tal. E mesmo assim, o cara não se revoltou contra o país, contra o povo. O cara tá lá, ajudando, né? E não importa se ele é uma pessoa boa ou não, ou a orientação política dele, se eu concordo ou se eu não concordo. Cara, é um fato, o cara tá ajudando, não adianta negar, né? Pablo Marçal também é um personagem, né? Tira sarro do cara, ele tá lá, meu. Ele tá lá, e ele se envolveu numa questão aí de fake news, né? Então, enquanto isso, a gente vê aqui o jornal O Globo, mas todos os jornais, né? Estão aí, o que é fake, o que é fato. Sério que isso é importante nesse momento, nessa altura do campeonato? É isso que a imprensa deveria estar focando? Em saber se fake, que nem o Pablo Marçal falou, o negócio das notas fiscais, dos caminhões e tal, ou se deveria estar resolvendo o problema, porque todas essas coisas estão sendo desmentidas, sabe, assim, descaradamente, né? Então, não importa se,
Não, mas não estão cobrando, não estão parando o caminhão por causa de ICMS, por causa de nota fiscal, ou por causa de excesso de peso, tal. Enquanto vem o outro, faz a reportagem lá e fala assim, olha aqui, tá aqui o caminhão sendo multado, saiu com a multa na mão, não sei o quê. E aí fala, fake news, tá discutindo se é fake news. Cara, o que tem que se fazer é o seguinte, se a gente tivesse realmente uma sociedade funcionando bem, você ia pegar essa informação, foda-se se uma parte é mentira ou se é tudo mentira, não. Vai lá e resolve o problema, libera a porra do caminhão. Desculpa, mas olha, não tem outra palavra para falar, tem que falar palavrão mesmo. Porque o que é mais importante? O caminhão chegar com os mantimentos para quem precisa, ou ficar discutindo se é mentira ou se é verdade, se está cobrando multa, se está, não, a NTT, governo. E o que é mais assustador é que tem gente que defende o governo e fica do lado do governo e fala assim, não, mas o governo falou que não está cobrando multa. Meu, sério? Sério que você vai nessa, né? Você vai acreditar mais no governo do que a pessoa que está lá ajudando, está com água até o pescoço ajudando as pessoas? É brincadeira, né? E além disso, você ainda tem o governo central, né? No caso aqui, pedindo investigação para a Polícia Federal sobre fake news. E aí vaza um áudio, é o áudio do ministro falando, o Paulo Pimenta, né? Vamos botar para foder os caras e mandar prender. Sério? Essas pessoas estão lá... assim, realmente não entra na minha cabeça, né? Então, quando eu volto a falar, e aí eu vou aqui já encerrar essa parte, né? Eu volto a falar de quem é o nós contra eles, né? Então, quem é esquerda contra direita? É rico contra pobre? É empresário contra trabalhador? Ou é a sociedade, o cidadão que está ali no dia a dia simplesmente querendo criar seus filhos, trabalhar, ganhar seu sustento, ter a sua casa, contra um bando de FDPs que estão aí sugando parte do seu dinheiro, arrecadando, seja nos impostos de tudo que você compra, seja no imposto de tudo que você ganha, e para ficar querendo processar as pessoas que estão reclamando do governo. Então, hoje está evidente essa situação aí desse ministro, ele simplesmente está colocando a Polícia Federal contra quem está falando mal do governo. Então, se você falar, seja qualquer coisa, o governo não aceitou a ajuda que o Uruguai ofereceu. Aí, você vai ver a fundo, isso daí parte é mentira, parte é verdade. Então, assim, aqui que fala, aceitou um helicóptero, mas eu ofereci um monte de lancha, barco, não sei o que, isso daí não aceitou. Sei lá por quê. Então, assim, é mentira? Não é. Não aceitou uma parte. É mentira porque aceitou? Tá, aceitou uma parte. Então, assim, que diferença faz se é mentira ou se é verdade? Aí você tem que colocar a Polícia Federal para investigar quem falou isso. A Polícia Federal para investigar quem falou se morreu gente no hospital de Canoas. Pelo amor de Deus, morreu. O prefeito falou. Morreu gente lá. Morreu 9, morreu 3, morreu 2. Sério, se fosse um. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu realmente fico revoltado em ver tudo isso daí. E o que mais me revolta é ainda ter pessoas que não entenderam quem realmente está a favor de você e quem está contra você. Então, a grande mensagem desse vídeo é falar sobre isso, né? Reflita e veja em toda essa história, a hora que você precisar, quem é que vai te ajudar e quem é que vai te foder, tá? Então, essa é a mensagem de hoje. Não vou nem falar sobre o método DX e vamos encerrar o Momento Economês e vamos para os gráficos do Brasil. Então, turma, depois desse desabafo, peço desculpas. Para quem não concorda, fica à vontade de me xingar aqui nos comentários, quem concorda também. Vamos aqui para a nossa realidade do dia a dia, que é o Brasil, e a realidade do Brasil é isso daqui, olha, juros para cima, realmente o mercado não gostou aí do conjunto da obra do que aconteceu no Banco Central, né? E o Ibov também, olha só, continua reinando aqui neste canal, né?
e esse canal de baixa, e ele fez uma reação aqui a essa região, que é também uma região de resistência, tal. Então é um sinal feio aqui, isso daqui pode cair mais, né? Quando a gente olha aqui o gráfico diário, nós vemos que ele realmente confirmou aqui esse 1, 2, 3, né? Na sexta-feira fez uma barra de baixa, se perdendo aqui é continuidade de baixa, não tem muito o que discutir, isso daqui abre caminho até para um swing trade de vendas, tá? Então olha só, o gráfico de 60 minutos aqui está muito claro, tem uma venda aqui, você pode colocar o stop aqui, ou pode colocar o stop aqui, para os mais agressivos pode colocar o stop aqui, para quem quiser fazer um carnavalzinho, né? Começar a fazer isso daqui, então é isso, né? Até prova em contrário é isso. Compras, só se romper aqui o 131.500, tá? Aí a gente volta a falar de compras no índice. Falando aqui sobre o dólar, olha só, o semanal do dólar, ele deixa muito claro, né? Onde ele veio aqui fazer um pullback, depois de ter vindo aqui nessa região dos 5.300, fez o pullback e essa semana aqui fez uma bela de uma reação, junto com os juros, né? Então tudo indica que ele vai voltar aqui para os 5.300 e não me arriscaria a dizer que ele rompe esse negócio, tá? E aí vamos destrinchar isso daqui pelo gráfico diário. Isso daqui fez um fundo, aqui deu um gap, foi difícil, né? Mas esse negócio voltou aqui e a gente falou que tinha oportunidade de compra. Quem assiste aqui a abertura de mercado sabia que tinha essa oportunidade de compra e foi aqui, né? Olha só, deixou essa sombra, né? Aqui pelos 60 minutos e já deu a entrada. Se eu romper aqui, tem mais compra no dólar essa semana, tá? Então não vejo venda no dólar. Olhando aqui as small caps, elas continuam indefinidas, mas olha, foi uma semana feia, né? Então nós temos aqui topo mais baixo, topo mais baixo. Se perder isso daqui vem para cá, né? Esse é o movimento mais provável e a gente deve ter venda aqui nas small caps essa semana, tá bom? Indo aqui para os setores, nós temos o setor de materiais básicos, os setores ficaram feios, tá? O setor de materiais básicos aqui, olha, uma bela de uma barra de baixa, né? Ainda está enroscado aqui em consolidação, mas foi uma semana ruim. E o setor industrial também, que olha só, tinha marcado aqui este fundo com cara de que ia acelerar e olha só, veio para baixo aqui, né? Lembrando, isso daqui apareceu muito balanço essa semana, né? Então é um conjunto entre a reunião aí do Banco Central mais os balanços que aconteceram, né? O setor de consumo, surpreendentemente, caiu menos do que o esperado, né? Mas continua fazendo topos e fundos descendentes, isso daqui deve continuar descendo, tá? Não tem nenhuma esperança nesse setor. O setor imobiliário sentiu também, né? Ele precisa se manter acima aqui dessa região, né? Se ele não conseguir se manter acima dessa região, o negócio fica feio, porque você já tem dois topos mais baixos, né? Então, cuidado com as compras do setor imobiliário, tá? Tem apenas poucos ativos que estão bonitos. Aí temos o setor financeiro, que também, olha só, marcou aqui um fundo, não perdeu o fundo, mas foi uma semana bem feia, né? Se ele perder essa região aqui, ele abre a porta para mais quedas, tá? E os bancos não estão muito bonitos, né? Nós vamos ver. E o setor de utilidades, que tinha feito uma bela de uma reação e engolfou aqui, devolveu praticamente tudo, né? Ou seja, não vai sair daqui, né? Indo agora para os principais ativos do Ibov, nós temos o Itaú, que continua no seu caminho, então o Itaú é o único que está aqui mais bonito, né, e pode ainda continuar para cima, apesar de ter deixado uma sombra, ainda há esperança no Itaú. Já o Bradesco, olha, está aqui na zona do Deus me livre, né? Essa linha aqui é a famosa calcinha do Fábio Júnior, né? Mais um pouquinho estoura o elástico, esse negócio aqui despenca, né? A Sambi também, olha só, a gente tinha falado sobre essa venda na Sambi pelo gráfico diário, né? Então, um ativo em tendência de baixa faz isso daqui, tinha venda, olha só, andou bem e deve continuar, né? Ainda tem espaço para fechar o gap e tal, né? O Banco do Brasil, depois de ter feito uma reação, essa semana aqui veio para baixo, então assim, o Banco do Brasil está mais difícil de operar e eu não faria nada nele essa semana. A Vale continua aqui, olha só, foi um candle doji, né, mas continua indo para cima aos poucos, né. Eu acho que se ela se livrar aqui dessa região dos 65, ela pode abrir a porteira para mais alta, né, principalmente porque a gente está aí com os minerais todos para cima, né, e a Vale, como uma mineradora, da maior mineradora do mundo, né, realmente beneficiada com esses preços. Aí nós temos a Petro aqui, que rompeu o topo histórico, e aí eu tenho que ir aqui para o troféu tendência.
Então, turma, o troféu tendência de hoje vai para a Petrobras, né? Olha só que tendência aqui, ó, desde do fundo aqui do Covid, espetacular, né? Não esse canal. E por que o troféu tendência? Porque ela rompeu o topo histórico, né? Então, quem achava, olha só, depois de ter feito toda essa correção, né? Pivô de alta aqui, espetacular essa Petrobras, né? Vou falar o quê? E voltando agora a B3, que está aqui numa região de suporte, mas fez aqui um candle feio, né? E esse negócio aqui está com cara que vai descer mais. A VEG, que está aqui enrolando para romper, difícil dela romper com o mercado pesado desse jeito, né? Mas não tem nada para fazer na VEG nesse momento. E para finalizar, vamos aqui ver as nossas commodities. Nós temos aqui o milho com cara de que vai segurar nesse fundo, né? Se ele fizer esse pivô de alta aqui, tem espaço até para compra, para ele vir testar aqui o topo da consolidação, uma compra meio arriscada, né? O boi continua aqui na mesma região. Muita gente perguntou, né, sobre o boi por conta do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, tem a questão do arroz e tudo mais, né? A gente tem que lembrar que a cotação das commodities é mundial, né? Então, independente de estar sendo negociado na Bolsa do Brasil, isso acompanha o preço mundial e o mercado se ajusta, né? Então a questão é quantos por cento da produção de boi no mundo ou de qualquer outro de soja é feita no Rio Grande do Sul. É tão relevante assim? Não, não é. Então não deve afetar o preço dessas commodities. Agora, em relação à inflação, preço no supermercado no Brasil, isso afeta, porque o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz, é muito relevante em porco, em vaca, soja também é importante. E aí, no caso da soja, não é direto no supermercado, né, mas acaba impactando porque ração e tudo mais. Apesar de que a soja, a maior parte da colheita já tinha sido feita, né, então não vai ter muita perda, né, mas o arroz principalmente acho que vai ser o maior problema, né. E então isso daí certamente vai impactar a inflação e vai impactar o preço das coisas no supermercado, tá? Então é diferente separar isso daí da nossa vida no dia a dia com o que acontece na bolsa de valores, tá bom? Seguindo aqui para finalizar, nós temos a soja, que olha, também está fazendo aqui um pivô de alta. Eu gosto dessa soja aqui, dessa compra dessa soja, para ela vir testar o topo histórico, tá? Lembrando, os commodities estão reagindo, a gente viu o CRB, né? E o café, que veio aqui na retração de 50% de FIBO, né? Bem onde a gente queria e já reagiu. Então, esse café aqui dá até para ir para o gráfico diário, né? Para ver aqui, ele ainda não fez aqui um fundo mais alto, um fundo duplo, né? Mas já esse café aqui provavelmente é para cima, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Desculpa o desabafo sobre o Brasil. Deixe seus comentários, pode me xingar à vontade. Espero que esse vídeo aqui não seja banido do YouTube, né? Porque tem que tomar cuidado com o que pode ser falado hoje no Brasil. Mas é isso daí. Espero que vocês tenham uma boa semana. Desejo muita sorte e para o pessoal do Rio Grande do Sul, as orações de todo mundo aí são bem-vindas para esse pessoal que eles estão precisando, né? E fico por aqui, um bom domingo para todos vocês e, antes que eu me esqueça, feliz Dia das Mães, ficou para o final, porque outras coisas tomaram. Então, para todas as mamães que estão vendo esse vídeo, um feliz Dia das Mães, tá bom? Valeu, um abraço.